E aí, galerinha, a professora Tábita aqui, mais uma aula de biologia, é isso mesmo. Ei, nós estamos aí quase na reta final da unidade 3, exatamente. E dentro de todo esse processo aqui, unidade 1, 2 e agora na 3, a gente vem falando de muitas informações preciosas que vocês precisam estar aí se aprofundando e sempre voltando lá nas revisões. Trabalhar com os mapas mentais é muito importante de cada aula para que você consiga fazer essa revisão de uma forma mais dinâmica, mais rápida, com os pontos principais, tá bom? Mas nessa aula nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento embrionário, exatamente. Essa é a parte 2 da aula 39.1. Vamos lá? Joga o nosso material, diretor. Aula 39.1 e desenvolvimento embrionário, parte 2. Dentro desta aula nós vamos... Cadê meu... Aqui. Dentro dessa aula nós vamos falar então sobre... Pegando meu marca-texto, que vocês já sabem que eu amo o amarelinho, desenvolvimento embrionário humano. Vamos falar aí do nascimento da espécie humana, tá? Quando a gente fala de espécie, a gente já trabalhou aulas aqui sobre esses conceitos, né? A espécie ela é identificada, então, quando ela tem um número X de cromossomos, cada espécie na natureza vai ter um número de cromossomos. Esses números de cromossomos, eles se reduzem à metade justamente para permitir a concepção de uma nova vida, de um novo indivíduo, tá bom? Isso a gente já falou, detalhou aí em aulas anteriores. Mas como a gente vai falar da espécie humana em si, nós temos o milagre da reprodução humana, né? O milagre do desenvolvimento de um ser. Vocês vão ver, e eu acredito que vocês já tenham essa compreensão, né? Só que nessa aula eu quero que você mergulhe de fato, tá? Não vai viajar na maionese tanto quanto a prof, não, mas vai entrando no meu entendimento aqui no que eu quero passar para vocês. Porque, gente, vocês vão ver com algumas imagens aqui que de fato é um milagre, né? A nossa formação, o nosso desenvolvimento é um milagre, é algo que é uma dança biológica que é executado com uma maestria, né? Que a gente não tem como não dizer que seja divina, porque de uma única, né? Aliás, de duas unidades celulares, você vai ter a formação desse bebezinho lindo, né? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala aí de desenvolvimento embrionário, os estágios embrionários, a gente tem que ir lá para o início, então, de onde tudo isso começa, né? Então, isso vai se iniciar a partir do momento da fertilização. E o que é a fertilização, né, galera? É esse encontro da nossa célula reprodutiva feminina, ou o ovócito secundário, e também o encontro com o espermatozoide, que é a célula reprodutiva. A gente sabe que essas duas estruturas são unidades celulares. E se é uma unidade celular, tá? Ela vai ter o núcleo, né? Uma célula eucarionte vai ter um núcleo, dentro desse núcleo material genético. Então, quando elas se encontram, e vocês estão vendo essa imagem aqui, eles são bem desproporcionais em relação ao tamanho, né? E em quantidade. Tá? Vocês viram aí nas aulas anteriores que a mulher, ao menstruar, ela ovula, né? Aliás, antes da menstruação, ela vai ovular mensalmente e nessa ovulação ela vai liberar essa célula, né? Ou o ovócito secundário. Ela libera um por vez. Raramente pode acontecer de ela liberar mais de um, mas normalmente é um. Então ela vai liberar esse ovócito secundário ou o óvulo, né? E ele vai ter que ter um local específico para esse encontro com essa outra célula. E eles são atraídos quimicamente. E algumas imagens até liberadas aí, eu acho que tem alguns anos que eles foram liberados, quando se fusionam, quando eles se encontram, ou seja, quando se dá esse processo de fertilização, há um encontro magnífico de brilho celular,
né? Então, o momento dessa concepção é algo realmente muito lindo, biologicamente falando, celularmente falando, tá? Então, olha lá. Ao se fundirem, vão formar essa célula ovo ou zigoto, e esse zigoto é o portador desse material genético, né? Presente lá no espermatozoide, no óvulo. Uma vez que ele é formado, ele vai começar um processo de inúmeras divisões, tá bom? Isso, por vezes, mitose, né? E até originar esse novo indivíduo. Então, ele vai começar a sofrer divisões no processo mitótico para permitir com que essa unidade agora, ao se encontrarem, se fundirem, eles fundam também o seu núcleo, seu material genético, e aí sim começa todo esse processo. Então aqui a gente tem uma imagem maravilhosa do espermatozoide. Aqui a gente está vendo mas são milhares que são liberados no momento da ejaculação. Então esses milhares de espermatozoides vão nadando, eles têm essa... Vocês lembram aqui dessa região? Deixa eu colocar de vermelhinho para vocês identificarem. Essa região aqui, ó, lembram? Que é a parte onde tem as mitocôndrias, né? Que vão gerar energia para a mobilidade de toda essa estrutura da cauda, né? Do espermatozoide, que é ágil, tá? Então eles quimicamente vão ser atraídos para esse óvulo. Lá nas tubas uterinas eles vão se encontrar. E lembrando que eles precisam perfurar, ou seja, precisam penetrar camadas. No primeiro contato com esse óvulo ou esse ovócito secundário, o espermatozoide ele vai perder essa cauda, tá? Ele tem 3 camadas aí para chegar lá dentro e encontrar o núcleo. Então ele vai se perder, o que vai entrar? Essa parte da mitocôndria, né? Vai se perder ali e você vai ter apenas essa parte da cabeça, né? Onde tem o material genético. Tudo bem? Olha lá, o zigoto viaja ao longo do útero, enquanto vai se multiplicando e adquirindo cada vez mais células. Aproximadamente 3 dias após o processo de fecundação, dá-se início à formação da mórula, né, que tem cerca de 16 células, vocês vão ver uma imagem para mostrar isso aí. E se direciona então ao útero. Então, esse encontro vai se dar lá na tuba uterina do espermatozoide com esse ovócito secundário. Tudo bem? E aí a gente não pode deixar de falar dessa riqueza que acontece nesse momento dessa fusão. Então eles vão se encontrar, vão se fundir, ou seja, vai ocorrer a fecundação, a fertilização e a fecundação, que é o encontro desses núcleos, dessas duas células reprodutivas, tá? E aí você vai começar um processo de diferenciação e especialização. Por isso a gente tem nomenclaturas distintas para esse momento aqui. Então eles se encontraram, se fundiram e aí você tem a célula ovo ou zigoto. É uma célula que a gente classifica como totipotente, tá? Com inúmeras possibilidades, certo? Para até chegar aqui no momento de diferenciação celular. Então vocês viram que elas, quando eles se fundem, vai começar a sofrer várias mitoses, né? Formando lá a mórula, tudo, mas aí, ó, elas ainda estão indiferenciadas. Elas não têm especialização alguma nesse momento, tá bom? Elas só vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Vai chegar um determinado momento que cada uma dessas células formadas vai dar origem a uma célula, a um tecido, vai constituir os órgãos e vai formar o organismo. Tá bom? Como a gente tá vendo aqui na imagem, né? Uma célula de pele, célula do osso, célula do tecido conjuntivo, uma hemácia, os glóbulos brancos que são os nossos defesas naturais, tá bom? Então, a gente vai ter essas células totipotentes que vão ter, se der continuidade, elas vão se formar, vão se diferenciar em diversas outras células que vão constituir diferentes órgãos e tecidos, tá bom? O processo da fecundação, a anidação, dura cerca de 1 semana.
Fecundação, anidação. Professora, o que é anidação mesmo? Calma o seu coração. A gente tem essa imagem aqui que a gente vai acompanhar ela direitinho, tudo bem? Porém, a primeira clivagem, o que é clivagem, professora? São essas divisões, galera. São essas inúmeras divisões que essa célula vai sofrer, tá bom? Incorre, então, nas primeiras 24 horas de sua formação. E aqui a gente tem as etapas. Então, você tem aqui o ovário, a gônada, né, feminina, ou seja, a que vai produzir esse ovócito. E aí você tem a liberação desse ovócito secundário ou óvulo e que ele é liberado. Sai ali dos ovários, chega aqui nas tubas uterinas, vai começar a migrar e aqui ela vai encontrar-se então com os espermatozoides. Vocês estão vendo essa imagem? Vários espermatozoides aqui chegando, só que a partir do momento que o primeiro, penetra a primeira camada, tá? Perdendo a sua cauda, ele já vai formar uma proteção. Ele forma uma proteção, uma barreira para a entrada dos outros. Os outros não conseguem mais entrar, tá bom? Então a gente tem um óvulo ou um ovócito secundário sendo fecundado por um espermatozoide. Tranquilo? Esses dois núcleos agora dessas duas células eles vão se fundir e aí sim você vai ter a formação da célula ovozigoto que vai sofrer diferentes divisões ou clivagens, tá bom? Formando primeiramente 2, 4, 8 e assim sucessivamente até chegar às 16 células, tá? Que são aqui, que nós chamamos de mórula. Perfeito? A mórula então ela começou ali próximo ao útero. E aí o que vai realmente de fato entrar no útero é chamado de blastocisto. Grave isso aí, os blastocistos, a forma com que esse processo começou lá na fecundação, para chegar na anidação, eu tenho esse encontro dessas divisões, e aí ele se transforma primeiro em mórula, depois ele chega na forma de blastocisto. É nessa forma de blastocisto que ele entra no útero. E aí sim vai ocorrer o seu acomodamento no endométrio, que é o tecido de revestimento do útero, tá? Então ele vai ser ali incorporado dentro desse endométrio, no útero, através dessa forma chamada de blastocisto. Perfeito? Então a nidação nada mais é que a acomodação desse blastocisto no endométrio. Aqui ele se aproximando, né? De 5 a 6 dias, então você tem aí o blastocisto entrando no útero, tá? E aqui essa forma bem diferente, né? Mas aqui já nós temos vida, né? A vida no seu processo de formação. Parece assim um monte de verruga, mas não é, tá? Isso aqui é o endométrio recebendo esse blastocisto, tá bom? Acomodando. Então aí de 8 dias, o embrião recém-formado, ele vai se anexar à parede do nosso útero, tá bom? Tão disforme, né? Para você ver, algo tão disforme em que a gente não consegue ver nada aqui. Parece nem sei, nem vou dar nome não porque até é ofensivo, mas é bem estranho, não é? Mas a gente vai se desenvolvendo e chega ao que nós somos hoje, o que você e eu somos. Então, na terceira semana, o que vai acontecer? O aparecimento de uma linha primitiva, né? Desenvolvimento da notocorda, que mais tarde vai ser circundada por quem? Pelas nossas vértebras, e aí se dá a diferenciação dos folhetos embrionários, né? A ectoderme, endoderme, mesoderme, tá bom? A ectoderme, que é uma camada mais externa, ela vai dar origem à nossa pele, nosso maior órgão, aos nossos dentes, né? As glândulas do sistema nervoso e salivares. A parte mais mediana, aliás, a parte mais interna, que é a endoderme, ela vai dar origem ao epitélio do sistema respiratório. Olha lá, mais interna, tá ligado aos órgãos mais internos e muito importantes, né? Sistema respiratório, sistema digestivo, genito-unitário, né? E a gente vai ter a terceira, que vai ser a camada
intermediária, que ela vai ficar entre a endoderme e a ectoderme, tá? Que vai dar origem, então, ao nosso tecido conjuntivo, que é o mais abundante ali, né? E aí se dá também nessa terceira semana o aparecimento dos nossos vasos sanguíneos, o sangue e também o nosso coração primitivo. Com 18 dias, você... É isso aqui, olha que lindo. Né? Você depois fica falando, se achando, ou se achando de menos, ou se achando de mais, mas não se acha se acha, mas assim, moderadamente, né? Tudo com moderação. 18 dias o nosso coraçãozinho já começa a funcionar, o embrião ainda não tem o esqueleto, tá? Tá tudo aqui ainda irregular. Aí olha só, você tem aí na quarta semana, tá? Aqui de costa, né? O bebezinho, ó, na tocodazinha pomada, os bracinhos minúsculos, perninhas. Vamos lá, no detalhamento dessa quarta semana. Quarta semana dá 4 semanas, nós vamos ter um mês já, né, de vida aqui. Tem de 0 a 4 ou a 0,5 centímetros de comprimento, pesa 0,4 gramas, nada, franico, né? Tem forma de um C, como a gente visualizou na imagem anterior, e as 3 camadas germinativas vão se diferenciar nos vários tecidos e órgãos, certinho? Aparecem então os botões que vão formar os nossos pulmões, aparece o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo e a medula espinhal, e a nossa crista neural, que vai se desenvolver então no nosso sistema nervoso periférico. O que é importante você lembrar aqui, tá? Tubo neural, quem está construindo ou for construir o mapa mental aí depois, tá? Para essa aula, tubo neural dá origem ao quê? Sistema nervoso central, certo? E a crista neural ao sistema nervoso periférico. Tudo bem? Então é sempre bom lembrar o que vai estar acontecendo e o que está, os eventos maiores que estão acontecendo e em que período, né? Vamos lá. Aparecem os nossos olhos, os ouvidos, sobre a forma de vasos ópticos, né? Aqui, 4 semanas e meia, ainda não dá para distinguir muita coisa. 5 semanas, galera, você já consegue ver a face com os olhos. Professora, pelo amor de Deus, onde é que tá os meus olhos aí, né? Boca, sim, essa parte mais larga, e o nariz, tá? Tudo junto, porque é tudo conectado. Vocês já tomaram remédio ou usaram... Às vezes a gente bota um colírio, sente o gosto, né? Então, esses aí são sistemas todos conectados, tá? Então, quando a gente vê essa imagem aqui, a gente consegue ter essa percepção melhor. 40 dias, células embrionárias vão dar origem à nossa placenta, tá? Um mês e um pouquinho aqui, um mês e 10 dias, né? Você tem, então, a formação da nossa placenta. Com 8 semanas, 2,5 a 3 centímetros de comprimento, pesando aí 2 gramas, gente, meu Deus. Consegue-se identificar os olhos, pavilhão areocular, nariz e boca. Há uma distinção clara entre os membros superiores e inferiores, ou seja, os bracinhos vão estar ali. Ainda não, né, nas suas proporções, eles vão, os membros superiores um pouquinho maior, né, membro inferior menor. Nariz é achatado e os olhos muito afastados. Então, a cabeça é bem maior, né, do que todo o resto dos membros do corpo. E esse distanciamento também ele é bem perceptível. E depois isso vai se reduzindo, essas diferenças todas, né? Apresenta dedos, apresenta um fígado muito grande, desenvolve-se as vilosidades intestinais. Os intestinos enrolam-se dentro do cordão umbilical, olha só. Aparecem, então, os primeiros sinais de ossificação, tá? Então, os primeiros sinaizinhos de ossificação. Feto, na 8ª semana ainda. Feto já possui algum movimento e os músculos do tronco, membros e cabeças estão já bem definidinhos. Os vasos sanguíneos principais são já idênticos aos que serão no final da sua formação.
Então a gente sabe lá que tem as veias, as artérias, né? Então todos os capilares, estão já tudo formadinho direitinho. Já apresenta uma ramificação dos bronquíolos. Os bronquíolos, vocês lembram lá da traqueia, aí ramifica nos brônquios, né? Que vai para o pulmão direito e esquerdo, e aqueles menores, ramos menores, que são chamados de bronquíolos ali. Então já está ali formando na 8ª semana. As narinas já se fecham, tá bom? Não tá aquele, como naquela imagem que a gente mostrou aqui, ó. Então, cadê? Tão aberta, né? Ela já vai se conectando, se fechando mais, mas tem, ainda continua, ela se fecha, mas tem uma conexão, né? Vamos lá. É aqui que eu tava, era. O embrião está protegido por um saco fetal. Olha que bem suave essa película que reveste, que vai proteger o bebê. A gente consegue ver bem ali os os órgãos viscerais, né? O fígado, né? Do coraçãozinho. A ossificação já começa a se formar também, aí então a gente consegue já ver a parte mais escura nos membros superiores e inferiores. 9ª semana não se consegue identificar o sexo do bebê, mas os órgãos genitais já estão a se formar, tá? Na 9ª semana o tamanho da cabeça ainda é muito grande, como você consegue perceber aqui nessa imagem. Em relação ao resto do corpo, e os braços maiores do que as pernas, tá? Os dedos das mãos e dos pés estão praticamente desenvolvidos. O nariz e o rosto ganham uma forma e os intestinos recolhem-se à cavidade abdominal. Estavam primeiramente conectados ali ao cordão umbilical e agora a cavidade abdominal. Vai tudo sendo, né, acomodado. A placenta está praticamente desenvolvida e assume grande parte das suas funções. Na 9ª semana aqui a gente tem um tamanhozinho, vocês não acredito que não chegaram a ver uma moeda de 1 centavo, né? Mas na nossa época tinha a 1 centavozinho, é muito, muito, muito pequenininha, tá bom? 10 semanas, os olhos estão semi-fechados, né? Aqui com a placenta, com essa conexão, proteção. 16 semanas, o feto explora o corpo e o ambiente em suas mãos, com as suas mãozinhas. Então é nesse momento aqui, gente, que o feto vai começar a dar aqueles giros, vai começar a dar esses movimentos e que a mãe vai conseguir perceber, né, esses movimentos, pequenos chutes, tá bom? Às vezes eles vão enrolar-se. É nesse momento que pode acontecer, né, como é muito comum, não é tão raro assim, do bebê dar esses giros, dar esses movimentos, começa a mexer as perninhas, brinca com o pé, reconhece não, né? Porque ele tá só na percepção, né? Aí ele vai, encontra a orelhinha e fica tocando na orelhinha, às vezes o narizinho, às vezes ele nasce com uns arranhões, justamente porque ele tá nesse processo, né? E aí ele vai, às vezes machuca o rostinho, machuca o rosto, os olhos, machuca o nariz. Então você vê ele um pouquinho arranhado, né? Ele nasce com alguns arranhões. O meu filho nasceu assim, com alguns arranhões, né? Porque era muito, eu acredito, muito curioso, né? E nasce com as unhas grandes, já daqui a pouco vocês vão ver o tamanho das unhas, tá? Então é nesse momento aqui que ele tá ali se descobrindo, vendo o espaço que ele tem, né? E aí também, como eu ia falando, pode acontecer nesse momento dele dar essas voltas, esses giros e se enrolar, né? Ter o cordão umbilical enrolado aí no pescoço e às vezes impossibilitando o parto natural, né? 18 semanas e 14 centímetros, o feto ouve os sons do ambiente. Gente, com 18 semanas, medindo aí 14 centímetros, então o bebê ele já vai conseguir fazer essas percepções, né? Quanto mais o pai, a mãe, algum familiar falar, conversar com essa criança ou aquilo que ela está ouvindo, né? Por isso que é importante, nesse momento de gestação, o pré-natal, médicos sempre vão recomendar, né? Um cuidado no ambiente que você está, evitar um ambiente muito perturbado, né? Muito barulhos, brigas, né? E tudo isso a criança está ouvindo tudo, então ela se assusta também.
né? Qualquer barulho externo mais acentuado, ou o mesmo aquilo que a mãe está sentindo, ela também está sentindo. Se a mãe sente medo, se a mãe se assustou. Então, isso tudo está muito conectado aí com o bebê, né? A mãe com o feto, né? E aí, a gente, né, evita. Não dá pra gente 100% fazer isso, gente, mas o que a gente puder fazer e pensando nessa condição desse bebê que está em formação e que ele pode nascer um bebê muito medroso, dependendo desse ambiente. Se for todo tempo o bichinho de levar susto, ele vai nascer uma criança muito assustada. Então, tudo que você fizer, quando ele nascer, ele vai ter uns tremorezinhos devido a essas condições, tá? E aqui a gente consegue ver as unhas bem salientes, ó, ele vai se arranhar mesmo, tá bom? Com 20 semanas, ele está com 20 centímetros, o cabelo, né, que é chamado aí nessa fase de lanugo, cobre toda a superfície. É uma penugemzinha que vai cobrir todo o bebezinho, tá? Que é também uma estrutura de proteção pro bebê, tá? Ele tá ali no ambiente envolto de líquido, né? Então ele tem que ter essa cobertura, olha lá. No início da 20ª semana, aparece o lanugo, cuja função é proteger o bebê no ventre materno de lesões, tá? Como eu falei, até as unhas dele, e manter a temperatura regularizada enquanto ele está imerso nesse líquido amniótico, certo? Então ele vai ter esse ambiente. E aí, para essa regulação dessa temperatura, ele vai ter essa colaboração. Além da presença do vernix caseosa, que é uma substância esbranquiçada e gordurosa que forma uma camada protetora na pele imatura do bebê contra micro-organismos. Olha só que lindo isso, gente. A própria natureza se incumbindo, né, nesse estágio de desenvolvimento desse bebê, que está dentro do útero da sua mãe, ali na placenta, dentro desse líquido amniótico, envolto por esse líquido amniótico, ele também tem internamente, sobre a sua pele, vai ser formada essa cobertura gordurosa, tá? Para evitar aí o que passar ali, né, desse líquido amniótico, de micro-organismos ou agentes infecciosos, para não chegarem diretamente nesse bebê, ou dificultarem pelo menos, porque algumas coisas vão passar mesmo, né? Mas ela vai estar dificultando, tá bom? Aqui outra imagem com 24 semanas, abrindo a boca, tá? Aqui é linda, né? Eles vão dar aqueles chutinhos maravilhosos, que é uma emoção para a mãe. As costelinhas ali, a orelhinha ainda não tá bem, né? Bem desenhada. Com 28 semanas, o bebê já pesa mais de 1 quilo e mede aí 38 centímetros, né? Ao decorrer do seu desenvolvimento. Aqui mais uma imagem, aqui a gente já consegue ver, né? Anteriormente a essas 26 semanas, você já tem aí a identificação do sexo do bebê. E é aquela, os pais, alguns pais, né, de primeira viagem, eles não gostam de saber do sexo do seu bebê com antecedência. Aí, quando eles estão próximos a ganhar, o bebê, a mãe está próxima a ganhar, o que eles fazem? Eles fazem um exame e dão para algum parente da família para eles fazerem aquela surpresa, né, maravilhosa. Eu sou do tipo de mãe que eu gosto de ser bem precavida, então eu queria saber sim o sexo do bebê para poder comprar para comprar as coisas nas cores certas, para usar, sabe? Saber o que eu ia escolher direitinho. Eu gosto de me adiantar, né? Eu sou um pouco ansiosa, então eu não aguentei não. Queria logo saber. E aí é uma emoção quando a gente descobre, né? E agora é só curtir e partir para a alegria, né? Então aqui a gente consegue ver bem essa penugem, né? E essa substância vernix, né? Sobre as pálpebras, os cílios, tá? Essa proteção magnífica aqui. 6 meses, o bebê vira a cabeça para se preparar então para o nascimento, tá bom? – 37 semanas. O que vai acontecer? A mãe já está ali, já bem ansiosa por esse momento dessa concepção, né? Do nascimento do seu bebê. O bebê já faz, além de dar chutinho, já girar, né?
Alguns tem tem algumas imagens que você consegue captar esse momento dele chupando o dedinho, né? Bem bonitinho. O bebê, então, ele já pesa aproximadamente 2.800, né? Sua cabeça começa a se posicionar em direção à cavidade pélvica, tá? Devido à aproximação do momento do parto. Então, todos os órgãos nessa fase já estão formados. Deixa eu vir para cá para falar uma coisa importante aqui, galera. Pode colocar para mim aqui, diretor, atrás, por favor. Uma coisa importante aqui, quando fala que o bebê já está com peso ideal, ok? Isso você vai acompanhando esse peso, tá? Dentro da sua normalidade, para o tamanho da mãe, para a opção, né? Porque você pode optar pela cesárea ou você pode pelo processo natural, né? O parto natural. Só que às vezes acontecem alguns imprevistos, né? Dada a condição do bebê e a condição da mãe. Então, por exemplo, vou usar aqui o meu caso, né? Eu queria o parto normal, só que o meu filho estava com um cordãozinho umbilical enrolado no pescoço, não tinha como. Então, foi para cesárea. Então, dependendo dessa condição, então o acompanhamento desse pré-natal ele é muito importante, tá? Para acompanhar o peso e se o bebê está se desenvolvendo, se todas as estruturas morfológicas internas e externas estão se desenvolvendo normal, tá? Para que você consiga realmente estar com seu coração mais tranquilo para esse momento, porque é um momento de muita alegria. Mas em alguns casos pode ter algumas complicações e aí você vai ficar realmente muito debilitada, né? Debilitada, independente do ser parto natural ou cesárea, você fica um pouco debilitada pelas próprias condições ali da situação, tá? Mas o importante também, quando a gente fala aqui do peso, nesse pré-natal hoje a gente tem exames clínicos, né, feitos na mãe, que fazem um diagnóstico, né, antecipado para ver se a criança tem alguma malformação. E em algumas situações, essas malformações, elas podem levar a um sofrimento intenso da criança, tá? E os médicos vão fazer o diagnóstico, ó, essa criança ela não vai ter condições de sobreviver. E aí sim, legalmente, né, a legislatura ela vai permitir aí, né, uma situação para que essa gravidez ela não tenha continuidade. Mas são casos que têm que ser acompanhados, têm que ser analisados e os pais vão ser esclarecidos em relação a isso para fazer, porque aqui a gente não está falando dessa permissão do aborto, né? Mas a gente está falando que em algumas condições de incapacidade desse feto vir a se desenvolver, tá? Ele realmente não vai nascer, mas ele vai ter alguns meses, algumas semanas de vida somente, tá? E isso aí também vai depender muito da mãe, que às vezes a mãe vai querer ver, vai querer passar por esse processo, mesmo sabendo que o filho não vai conseguir sobreviver, tá bom? Mas é uma questão aí que é feita entre os pais e o médico que está acompanhando. Vamos continuar? Pode abrir lá para mim, diretor? O nascimento, então, da espécie. Gente, tá dando um sinal aqui, diretor, tu tá vendo? Ó, aqui na tela, por favor. O nascimento na espécie humana. Até cerca da 30ª semana, o feto tem a aparência avermelhada e enrugada por causa da sua pele fina e da relativa ausência de gordura subcutânea. Tudo bem? Então, como a gente falou para vocês, ou cesárea ou ao parto normal, você vai ter aqui, então, o momento do nascimento, né? E aí, um parto natural, gente, eu vou dizer, era a minha opção, porque a recuperação da mãe é muito mais rápida, né? É um pouco traumática, né? E dependendo também de toda a passagem, ou seja, da abertura da cavidade pélvica que essa mãe vai ter para poder permitir a passagem desse bebê. Como a gente falou, a cabeça ainda quando o bebê nasce, ela é maior do que os ombrinhos, justamente para permitir. Primeiro sai a cabecinha para poder permitir que o resto do corpo passe, né? Isso no parto natural. Na cesárea ela vai também ser puxada e
retirada, né? Vai ser retirada com todo um cuidado. E aí vão ser feitos nesse bebê aí todas as questões para ver se ele está respirando bem. Então eles induzem um chorinho quando a criança já não nasce, né? E chora naturalmente, eles induzem um chorinho para que a criança, para que ele consiga inspirar esse primeiro oxigênio atmosférico, que para ele vai ser um pouquinho doloroso, por isso que ele chora, né? Esse primeiro contato assusta, tava vindo de um lugar tão apertadinho ali, depois tem a sensação dessa coisa tão grande, né? Enfim, até cerca da 30ª semana, o feto tem a aparência avermelhada e enrugada por causa de sua pele fina e dessa relativa ausência dessa gordura subcutânea, tá? Depois ele vai ganhando peso, vai ganhando, vai completando tudo. Em geral, a gordura se forma rapidamente ao longo das últimas 6 a 8 semanas, dando ao feto um aspecto liso e rechonchudinho, né? Maravilhoso. Vontade de apertar. Esse período final de acabamento é dedicado principalmente à formação dos tecidos e à preparação dos sistemas envolvidos na transição do meio intrauterino, que a gente está falando agora, né? Transição, mais menino, pronto. Formação, então, dos tecidos, né? A gente viu tecido conjuntivo, tecido epitelial, né? Tecido muscular. Preparação dos sistemas envolvidos para essa transição do meio que era interno à mãe, intrauterino, para o meio externo, particularmente o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. São os que vão amadurecer de forma mais gradativa, né? E posteriormente eles vão ter que se ajustar, tá? Lá dentro ele tá ali a dependência da mãe. Agora fora ele vai ter que respirar esse ar atmosférico, vai começar a ter um maior funcionamento dos seus pulmões, esse contato com esse ar, né? E aí ele vai se ajustando. Por isso que ele tem aquela respiraçãozinha mais acelerada, né? Que dizem os cantores, quem trabalha com a área da música, que a respiração diafragmática, que é o que a gente percebe no bebê, é a melhor respiração que tem, né? Só que a gente vai perdendo essa capacidade ao longo do nosso desenvolvimento e do nosso amadurecimento. Então a gente desaprende a fazer esse tipo de respiração, tá? E quando você vai fazer aula de canto, você vai ter que reaprender. Então, ó, fetos prematuros nascidos entre a 26ª e a 36ª semana, em geral, sobrevivem. Mas fetos ao termo têm maiores chances de sobrevivência, ou seja, aqueles que completam, né, todo esse ciclo de desenvolvimento, tá? Existem várias técnicas disponíveis para avaliar as condições do feto e para também fazer o diagnóstico, né, de certas mulheres antes do parto e a normalidade do desenvolvimento que eu estava comentando com vocês anteriormente. Hoje em dia o médico pode determinar se um feto possui ou não certa doença ou uma malformação congênita, utilizando, por exemplo, a amniocentese e a ultrassonografia. Por isso que eu falei do acompanhamento do desenvolvimento dessa gestação, tá? Se você não tivesse acompanhamento, aí você realmente pode ter algumas complicações ali posteriores, né? E alguns sustos. O diagnóstico pré-natal pode ser realizado cedo o bastante para permitir o aborto seletivo de um feto defeituoso, se esta for a decisão da mãe e se o procedimento for legal. Por exemplo, quando forem diagnosticadas anomalias sérias e incompatíveis com a vida pós-natal. Que eu estava comentando com vocês. E aí a gente tem por último aqui a formação dos nossos gêmeos lindos e maravilhosos. A gente tem aqui os gêmeos, que são 2 ou mais irmãos, que vão nascer em um nascimento múltiplo. Ou seja, de uma mesma gestação da mãe, podem ser idênticos ou não. Existem 2 formas desses gêmeos nascerem. Ou eles vão ser gêmeos fraternos, e o que significa isso? São gêmeos dizigóticos, ou multivitelinos, né? Ou seja, multivitelinos que vai ter 2 viteros, dizigóticos porque vão formar 2 células ovozigoto, né? Ou seja, são formados a partir de 2 óvulos. Então, ao invés da mulher liberar 1, ela vai liberar 2. Nesse caso, são produzidos ovócitos secundários que são fecundados, formando assim os embriões. Quase sempre são formados em placentas diferentes e não dividem o mesmo saco amniótico. Os gêmeos fraternos não se assemelham muito entre si, podendo ter ou não
o mesmo fator sanguíneo, ou seja, eles podem ser positivo ou negativo, né? E podem ser do mesmo sexo ou também não, como a imagem aqui mostrando, é o mesmo sexo, mas elas têm bastante diferenças visíveis, perceptíveis. E os idênticos, né? Quando um óvulo é produzido ou fecundado por um só espermatozoide e se divide em duas culturas de células completas, dá origem aos gêmeos idênticos ou monozigóticos ou univitelinos. Sempre possuem o mesmo sexo, tá? Os gêmeos idênticos têm o mesmo genoma e são clones um do outro. Tudo bem? Então a gente finaliza mais uma aula aqui e a gente se encontra então para nossa revisão, tá bom? Tchau, tchau para vocês.